musiquinha, quero ver você passar. Passa, legal, passa, breguinha, quero ver você passar. Por debaixo da cordinha, passa, quero ver você passar. Por debaixo, passa, legal, passa, breguinha, quero ver você passar. Fala pessoal, nesse ritmo que a gente começa o vídeo de hoje aqui no canal falando de FA, eu sou Alex Torrealb e vamos falar de muito futebol americano por aqui. Vamos analisar a semana 12 da NFL, que teve rodada de Thanksgiving e teve muitos outros jogos importantes. Vão definir quem vai chegar para os playoffs ou vão focar agora só no draft do ano que vem. Começando a passar limpo essa rodada, os jogos começaram na quinta-feira, na famosa rodada de Thanksgiving, de ação de graças. A gente falou um pouco no vídeo da semana passada, e os resultados dessas partidas foram os Bears vencendo o primeiro jogo da quinta-feira por 23-16 contra o Detroit Lions. Jogando fora de casa, os Bears conseguiram se impor, e mesmo sem o Mitchell Trubisky, o quarterback titular, conseguiram vencer o Detroit Lions. Chama atenção o duelo entre os quarterbacks. Matthew Stafford é um quarterback considerado de elite, um dos grandes da atualidade da NFL, mas teve um desempenho bem pior que o Chase Daniel, que é o reserva do Trubisky, ele que teve 2 touchdowns, nenhuma interceptação e passou das 200 jardas. O Matthew Stafford também passou das 200 jardas, mas não teve nenhum touchdown lançado e teve 2 interceptações. Então esse foi um duelo meio à parte que teve essa partida, que os Bears conseguiram dominar de ponta a ponta e assim são os líderes da NFC Norte. Então provavelmente o título da divisão vai ficar com eles. O Detroit Lions tem poucas chances de chegar nos playoffs e o Green Bay Packers e o Minnesota Vikings vão brigar por uma vaga no Wild Card, mas também é uma coisa bem difícil, a gente vai falar durante o vídeo de hoje. Segunda partida, um outro clássico divisional entre Dallas Cowboys e Washington Redskins. Vitória dos Cowboys por 31-23 em um grande jogo do Ezekiel Elliott, o running back dos Cowboys. Ele teve 121 jardas e anotou um touchdown, além de ser uma peça bastante importante no jogo terrestre e ajuda também no jogo aéreo o Dak Prescott, que é um quarterback bom quando utiliza o play action, e para o play action funcionar, precisa de um running back funcionando, do jogo corrido funcionando, para essa jogada dar certo. Já do lado dos Redskins, o lado negativo é a ausência de um quarterback confiável como o Alex Smith, que está fora da temporada, como vocês já sabem. E o Colt McCoy não dá para confiar, ele não é um quarterback bom, ele não chega nem a ser mediano. Lançou 3 interceptações nessa partida e também tirou sua equipe da liderança da NFC East. E a última partida do Thanksgiving foi entre New Orleans Saints contra o Atlanta Falcons. Os Falcons até conseguiram um bom jogo aéreo com o Matt Ryan e o Julio Jones conseguindo boas conexões, mas ficou bastante prejudicada a partida por conta do jogo terrestre. Sem o Devonta Freeman, o ataque não consegue correr com a bola, porque o Coleman não é um running back dos mais confiáveis, a linha ofensiva não trabalhou bem nessa partida e ficou bem previsível o que o ataque dos Falcons ia fazer e até por isso perderam a partida por 31-17. Destaque também para a defesa dos Saints, que conseguiram 6 sacks nessa partida, em cima do Matt Ryan, 2 deles com Cameron Jordan, que é um dos melhores defensive ends da NFL. Então os Saints seguem com essa campanha invicta de 10 vitórias consecutivas, é a maior da atualidade da NFL, e eles vão tentar conquistar o seed 1 da Conferência Nacional para ganhar uma folga nos playoffs, descansar o time e ir rumo ao Super Bowl. Além dos Saints com 10 vitórias consecutivas e do Chicago Bears com 5, tem 2 equipes da AFC, mais precisamente da AFC South, que estão voando nessas últimas partidas. E eu falo do Indianapolis Colts, que está com 5 jogos também sem perder. O Andrew Luck está conseguindo fazer boas partidas, ele desde que voltou para a NFL, desde que se recuperou das suas lesões, vem sendo um quarterback confiável, vem sendo até apontado como candidato a MVP por alguns especialistas. Na minha opinião, ele não está chegando a isso, está lançando algumas interceptações, tem 11 na temporada, mas apesar disso tem 32 touchdowns lançados. Isso é um número bem legal, ainda mais para o Andrew Luck, que é um cara que tem muito talento, ele sabe jogar futebol americano, sabe ser um bom quarterback, mas as lesões estavam atrapalhando ele. Então ele é um dos responsáveis pela boa campanha que o Indianapolis Colts está tendo atualmente,
estão brigando com certeza pelo wild card da Conferência Americana, só não brigam pela divisão porque tem o Houston Texans que está voando ainda mais, 8 jogos sem perder, 8 vitórias seguidas. Isso passou pelo jogo do Monday Night Football, vitória contra o Tennessee Titans por 34-17, uma partidaça do Lamar Miller, running back dos Texans, ele que conseguiu mais de 160 jardas e fez um touchdown espetacular de 97 jardas, assim ó, ele quebrou vários tackles, correu e ninguém buscou ele, ele foi até a end zone e ele ajudou sua equipe a garantir mais uma vitória na NFL, os Texans que provavelmente vão conquistar essa divisão e olha, estão brigando também para conseguir uma folga nos playoffs lá na primeira semana de janeiro, quem sabe eles consigam, tem o Deshaun Watson jogando muito bem, DeAndre Hopkins também está tendo boas atuações e a defesa tem um dos melhores fronts da liga com o DJ Watt, com o Devon Clowney e outros jogadores bem importantes que estão fazendo o Houston Texans serem uma das equipes a serem batidas nessa temporada. E também pensando em playoffs, vamos falar de duas equipes que é uma tarefa bem difícil, mas ainda dá para acreditar, principalmente por causa das tabelas que eles têm adiante. Primeiro eu vou falar do Denver Broncos, que conseguiu importante vitória contra o Pittsburgh Steelers, 24-17, em um jogo bem difícil mesmo, não acreditava numa vitória dos Broncos nesse jogo, mas acabaram vencendo e ainda estão vivos para brigar por uma vaga no wild card da Conferência Americana. E por que dá para acreditar ainda nisso? Vamos dar uma olhada na tabela dos Broncos nas próximas semanas. Na semana 13, os Broncos enfrentam o Cincinnati Bengals, na seguinte o 49ers, na outra tem o Cleveland Browns, na semana 16 o Oakland Raiders, e aí chega no jogo mais difícil, que é contra o Los Angeles Chargers. Só que os Chargers dessa última semana da temporada regular já podem estar classificados tanto como campeões de divisão ou como uma das vagas do wild card. Eu acredito que uma dessas vagas do wild card vai ser preenchida pelos Chargers e eu acredito que o Denver Broncos tem chances de brigar por essa última vaga, que tem como concorrentes o Baltimore Ravens da AFC Norte e também o Indianapolis Colts da AFC South. Então são essas as principais equipes que brigam por essa última vaga do wild card, caso o Los Angeles Chargers consiga. Então, olhando a tabela do Denver Broncos, é possível acreditar em vitórias nos próximos 4 jogos e, por que não, uma vitória num duelo de divisão contra o Los Angeles Chargers. Dá para acreditar, o torcedor está meio desconfiado com Vance Joseph, que é o head coach dos Broncos, mas vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas com essa equipe. Já na Conferência Nacional, também tem equipe sonhando. O caso do Green Bay Packers é um pouco mais complicado ainda, porque são 2 vagas de wild card e tem algumas equipes brigando por essas vagas. Philadelphia Eagles é um dos concorrentes, tem o Carolina Panthers também brigando e o Seattle Seahawks brigando por essa vaga também. Além de outras equipes que têm chances menores, mas essas são as principais. E aí temos o caso do Green Bay Packers, que tem uma campanha baixa comparado a esses adversários, mas a gente não pode descartar Aaron Rodgers. O fator Aaron Rodgers é muito importante nisso e também a tabela do Green Bay Packers, que conta com jogos como o Arizona Cardinals na semana 13, o Atlanta Falcons na seguinte, o Chicago Bears em um jogo bem difícil de divisão, mas que é possível vencer pelo fator Aaron Rodgers. Tem o New York Jets, que já é um time que está morto na temporada, e na última semana, na semana 17, o Detroit Lions, que é um rival de divisão, mas também é possível vencer. Os Packers precisam vencer todos esses jogos se querem chegar nos playoffs, então é uma missão difícil, é uma missão que tem que ser acompanhada de perto, porque o Aaron Rodgers pode fazer milagre mais uma vez, o chamado Run the Table, que é o que o Aaron Rodgers prega, que ele vai conseguir dar a volta por cima nisso, e vamos ver o que vai acontecer com o Green Bay Packers brigando pelos playoffs. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, falando um pouco da semana 12 e também já projetando um pouco esses playoffs, que vão ser emocionantes em janeiro, em fevereiro, já chegando no Super Bowl. Estamos perto do Super Bowl lá em Atlanta, o Super Bowl 53. Se você quer saber quem são os favoritos a chegar nesse Super Bowl, confere o vídeo que eu fiz sobre isso ali no canal Falando de FA. Não se esqueçam de se inscrever, gostar desse vídeo, compartilhar ele também. E é claro, seguir a gente no Instagram, @Falando de FA, tá tendo um conteúdo bem legal sendo postado lá. Confere e ajuda a gente a crescer cada vez mais. Até uma próxima ocasião, valeu pela audiência de sempre e valeu!